Bem, meus irmãos, retomando aqui os nossos estudos, nós havíamos parado no método estatístico e eu quero recapitulá-lo porque nós observamos que a última fala ficou cortada, né? Embora já estivesse praticamente no final do slide. Mas, retomando aqui o método estatístico, né? Primeiro a gente deve ver a definição de estatística. O que é estatística, né? Estatística é a ciência que se utiliza das teorias probabilísticas para explicar a frequência da ocorrência de eventos, tanto em estudos observacionais quanto em experimentos para modelar a aleatoriedade e a incerteza de forma a estimar ou possibilitar a previsão de fenômenos futuros, conforme o caso. Então, o papel do método estatístico é essencialmente possibilitar uma descrição quantitativa da sociedade considerada como um todo organizado. Conforme Gil, 2008, página 17, este método se fundamenta na aplicação da teoria estatística da probabilidade e constitui importante auxílio para a investigação em ciências sociais. Devemos considerar, no entanto, que as explicações obtidas mediante a utilização do método estatístico não devem ser consideradas absolutamente verdadeiras, mas portadoras de boa probabilidade de serem verdadeiras. Com base na utilização de testes estatísticos, possibilita-se determinar em termos numéricos a probabilidade de acerto de determinada conclusão, bem como a margem de erro também, de um valor obtido, Gil 2008. Assim, o método estatístico passa a se caracterizar por razoável grau de precisão, o que o torna bastante aceito por parte dos pesquisadores com preocupações de ordem quantitativa, Gil 2008, página 17. Nesse sentido, os procedimentos estatísticos fornecem considerável reforço às conclusões obtidas, sobretudo mediante a experimentação e a observação. Quando nós falamos de estatística, a gente, pela definição de estatística, dá para se perceber que não há nada de concreto, não há nada de absoluto, existem variáveis, né, dentro dos resultados, para se melhor compreender. O método clínico. O método clínico baseia-se numa relação profunda entre pesquisador e pesquisado. É utilizado principalmente na pesquisa psicológica, cujos pesquisadores são indivíduos que procuram psicólogo ou psiquiatra para obter ajuda. Gil 2008, página 17. O método clínico tornou-se um dos mais importantes na investigação psicológica, em especial depois dos trabalhos de Freud, Gil 2008. Sua contribuição à psicologia tem sido muito significativa, particularmente no que se refere ao estudo dos determinantes inconscientes do comportamento. No entanto, enfatizamos que o pesquisador que adota o método clínico deve se precaver de muitos cuidados ao propor generalizações, visto que nesse método se apoia em casos visto que esse método se apoia em casos individuais e envolvem experiências subjetivas. O que isso quer dizer para nós, né? Na verdade, o método clínico, o pesquisador, ele não tem autonomia por si só para fazer uma pesquisa ou para se chegar a um consenso, a um resultado de sua pesquisa. Ele depende agora do psicólogo, né? que faz todo esse trabalho de investigação subjetiva nos indivíduos para se ter uma conclusão. É isso que nós entendemos nesse método clínico. O método monográfico. O método monográfico tem como princípio de que o estudo de um caso em profundidade pode ser considerado representativo de muitos outros,
ou mesmo de todos os casos semelhantes. Gil, 2008. Esses casos podem ser indivíduos, instituições, grupos, comunidades, etc. Nessa situação, o processo de pesquisa visa examinar o tema selecionado de modo a observar todos os fatores que o influenciam, analisando-o em todos os seus aspectos. Embora reconhecendo a importância de o pesquisador seguir um método como referência, entendemos que o ideal é empregar métodos e não um método, visando ampliar as possibilidades de análise, considerando que não há apenas uma forma capaz de abarcar toda a complexidade das investigações. Neste caso, nessa pesquisa com esse método monográfico, nós vimos aí que o pesquisador ele pode lançar mão de várias metodologias e vários métodos para poder fazer a sua investigação dentro daquilo que ele está pesquisando. Quadros teóricos de referência. As teorias são muito importantes no processo de investigação em ciências sociais. Elas proporcionam a adequada definição de conceitos, bem como o estabelecimento de sistemas conceituais, indicam lacunas no conhecimento, auxiliam na construção de hipóteses, explicam, generalizam e sintetizam os conhecimentos e sugerem a metodologia apropriada para a investigação. Trujillo, Ferrari, 1982, página 119, Apud, Gil, 2008, página 18. Nós vemos aí o quadro 4, é o quadro de características dos métodos em base no quadro de referência adotado, né? Quadro de referência, paradigmas, nós temos aí o funcionalismo, descrição sumária, ênfase nas relações e no ajustamento entre os componentes de uma cultura ou sociedade. As formações sociais são determinadas pelas necessidades biológicas e psíquicas. O pressuposto é de que toda parte do todo desempenha uma função. Autores de referência, Durkheim. Emile Durkheim, que vai fazer essa análise, esse estudo sobre essa descrição sumária do funcionalismo. O estruturalismo. A análise tem como foco as relações entre os diversos elementos de um sistema. Considera que cada elemento existe em relação aos demais e em relação ao todo. A explicação da realidade é dada a partir da noção de estrutura. Esse autor aí é o Lévi-Strauss, né? Acho que é francês, Lévi-Strauss. Hermenêutica de compreensão. ênfase no papel do sujeito da ação e reconhece a parcialidade da visão do observador, ao propor modelos de representação de variáveis e de tipos, busca a interpretação do significado das coisas. Hans-Georg Gadamer, Martin, Heidegger e Max Weber. O materialismo histórico, com fundamento no método dialético, considera que a ordem social tem por base a produção e o intercâmbio de produtos. Marx Engels. Etnometodologia, com base nos pressupostos da fenomenologia, os objetos e suas relações são estudados ao longo do tempo com o envolvimento e a inclusão do observador no processo. Pressupõe o contato direto com o dado, as pessoas, o fenômeno, etc. Harold Garfinkel é o autor que defende essa tese. Nesse tópico agora nós vamos ver o que é pesquisa, os aspectos éticos da pesquisa científica, as características da pesquisa científica, a classificação das pesquisas, do ponto de vista da sua natureza, do ponto de vista de seus objetivos, do ponto de vista dos procedimentos técnicos, do ponto de vista da forma de abordagem do problema. Vamos ver também as etapas da pesquisa, que é o planejamento da pesquisa, atitudes do pesquisador, fases da pesquisa. Esses tópicos vão dar início agora ao nosso maior aprofundamento dentro desse tema pesquisa científica. Espero ter contribuído de alguma forma e até o próximo vídeo.